Olá pessoal, meu nome é Bruno Pedra e hoje vamos falar sobre o gráfico das funções exponencial e logarítmica. Vamos lá. A função exponencial ela pode se apresentar de duas formas. A primeira delas é quando a base é um número maior do que 1, que faz a função ser crescente. Observe nesse exemplo que y igual a 2 elevado a x vai ter um comportamento gráfico semelhante a y igual a 3 elevado a x, 7 elevado a x. Se a base for maior que 1, a cara do gráfico vai ser a mesma, tá certo? Observe pela nossa tabelinha que à medida que o x vai aumentando, o valor de 2 elevado a x também vai aumentando, indicando que quando a base é maior do que 1, a função ela é crescente. Para x igual a zero, teremos 2 elevado a zero, que é igual a 1. Para x igual a 1, teremos 2 elevado a 1, 2, e assim respectivamente, dando surgimento a esse gráfico. E observe que esse gráfico da exponencial, ele cresce indefinidamente, e aqui para a esquerda, o que está acontecendo é que o gráfico ele vai tendo um comportamento assintótico. O que isso quer dizer? Se aproxima, chega tão perto quanto se queira do eixo x, mas nunca toca, tá certo? E daí, isso faz a gente crer que a imagem dessa função é R+. E aí a gente define a função com contradomínio R+, para forçar ela a ser uma função sobrejetora e bijetora. Por que bijetora? Uma vez que ela é crescente, estritamente, ela é injetora também. Então, a função ela é bijetora, forçosamente. Domínio x pode ser qualquer número real, tá certo? Então, qualquer valor de x está valendo. Agora, y não. O y tem que ser R+, tem que ser um número maior do que zero. Então, nos probleminhas de funções exponenciais, logarítmicas, você tem que fazer a condição de existência. A base maior do que zero e diferente de 1, tá certo? Essa é uma condição aí necessária. Beleza. Agora, olha o detalhe, né? Tudo bem, a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Agora, se ele falar que é decrescente, você já sabe que a base está entre 0 e 1. Olha só, 0,5 está entre 0 e 1. À medida que o x aumenta, o y vai diminuindo. 0,5 ao quadrado, 0,25. Olha que engraçado. Quando você pega um número e eleva ao quadrado, ele diminui. É possível isso acontecer? Sim. Se a base estiver entre 0 e 1, isso ocorre. Tá certo? Dando origem a esse gráfico, e repara que os dois gráficos, eles cortam o eixo y no ponto 1. Então, quer dizer que f de 0 é igual a 1. Tá? Para x igual a 0, o y é igual a 1. Perfeito. Agora, por que ela é feito essa definição dela ser bijetora? Para poder existir a função inversa. E a função inversa é a função logaritmo. Repara que a função logaritmo agora tem toda uma associação com y igual a 2 elevado a x. Elas representam, um é a função inversa do outro. Então, essa função é a inversa dessa. Se você desenhar os dois gráficos juntos, elas são espelhadas em relação à reta y igual a x, bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Toda vez que se desenha um gráfico de uma função e da sua inversa, no meio deles passa a reta y igual a x, certinho, dividindo como se fosse um espelho, tá? Um eixo de simetria. É interessante, então, que quando a base é maior do que 1, da mesma forma, a log ela é crescente. Olha a base aqui do log, a base 2, tá certo? Crescente. Do mesmo jeito, quando a base for entre 0 e 1, 0,5, ela vai ser decrescente. Repara que à medida que eu vou aumentando o x, ó, o log de 1 é 0, o log de 2 é menos 1, o log de 4, menos 2, log de 8, menos 3. Agora, o que será que troca, né, da função log para a função exponencial? Dá uma observada, ó.
Domínio e imagem. Estou chamando de imagem porque eu sei que ela é bijetora, tá bom? Porque isso aqui é o contradomínio. Ó, domínio e imagem. Se eu trocar R e R+, ó, R mais e R. Porque uma é o inverso da outra. O X vira o Y vira o X. Porque uma é a inversa da outra. A maior que zero é diferente de 1. Mantém. Agora, olha só. Aqui o Y era maior que zero. Agora o X é maior do que zero. Show? Aqui o X era qualquer. Aqui o Y é qualquer. E aí a função, ela é bijetora. Valeu, pessoal!